Olá, eu sou a Ariana Matos e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Quadrinhos para Quadrados Redondos e hoje nós vamos bater um papo com uma pessoa muito bacana que veio de Araraquara, interior de São Paulo, para o nosso programa. Jaqueline Franco, muito obrigado, viu, pela tua presença. Eu que agradeço. Jaque, conta pra gente aí, fala um pouquinho sobre você, se você nasceu em Araraquara mesmo, outra cidade, e em que momento que você começou a gostar de quadrinhos. Bom, na verdade, eu nasci em São Paulo. Ah, você nasceu aqui, tá? Eu nasci aqui. Eu vivi até os 41 anos aqui e estou há 10 anos em Araraquara. Então, faz as contas. Tá ótimo, beleza. Então, essa paixão por quadrinhos já vem de longa data. Em São Paulo mesmo? Em São Paulo mesmo. Papai trabalhava no centro e todo dia ele trazia a Folha de São Paulo que vinha... As tiras. As tiras. Tá. E eu ficava com a parte da ilustrada ali para ver as tirinhas. Então, cresci com Glauco, Laerte, essas coisas. E depois também tinha o suplemento acho que de domingo que vinha... Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, aí Exato. tinha a Turma da Mônica. Ele trazia a Turma da Mônica, ele trazia Tio Patinhas. E ele também era aficionado por quadrinhos, porque ele era mineiro, né? O papai faleceu já. Fala o nome dele. José Franco. Tá. Ele é conhecido como Franco no meio dos quadrinhos. Tá. Não é o Franco de Rosa, não. Não é. Tá. O papai era músico, mas ele tinha essa paixão por quadrinhos, porque pessoas sensíveis gostam de quadrinhos, né? Certo, legal. E... Ele te falou qual personagem que ele mais gostou? Tarzan. Ah, tá, ok. Tarzan, Flash Gordon. Bacana. Apaixonado por Tarzan. Ele trouxe a coleção dele de meninote. Nos anos 40, ele comprava o gibi e o guri. Trouxe lá da cidade dele, Pitangui, para São Paulo, quando ele veio para cá em 54. Que bacana, entendi. Trouxe tudo. Tá comigo agora. Ah, maravilha, perfeito. E ao longo do tempo você foi guardando, então, o material que acabou ficando para você. Isso. Né? Mas teve, assim, algum personagem para você, nacional ou internacional, que você, assim, fazia mais questão de ler do que os outros? Se tivesse que ter 10 tipos diferentes, aí tinha um que você... Nossa, nem me fala. Eu sou apaixonada pelo Príncipe Valente. Ok, do Harold Foster. Harold Foster, isso mesmo. Apaixonada. E na época que ele me apresentou, tinha um gibi, uma coleção era um almanaque gibi. E tinha outros personagens também, mas um desses almanaques tinha a capa do Príncipe Valente. Ok, eu sei qual que é. É um amarelo. Isso, exatamente. E foi o primeiro contato. Que é da coleção Gibi para jornal dentro. Papel jornal, exatamente. Que, aliás, para mim, é o melhor papel. É. Apesar de pouca duração, né? Sim. Durabilidade já não é tão adequada, porque hoje se faz com papel melhor encerado. Mas o jornal ainda traz aquela coisa. Eu gosto muito do preto nostalgia, e branco. né? Mas é a melhor impressão. Certo. E eu gosto muito do preto e branco. E o que me chamava a atenção nos quadrinhos do Foster era justamente que cada quadrinho era uma obra de arte. Exatamente, é. Como é que ele conseguia fazer aquilo, né? Super a anatomia, a profundidade, a perspectiva. Perspectiva. Tem um momento que parecia que era 3D. Exatamente. Sem a gente você entrava no quadrinho. Exato. Era um negócio assim, você ficava, você mergulhava, como se fosse um livro. E também o que eu ficava assim, imaginando, como é que ele conseguia imaginar, hoje com a internet você tem um montão de fontes de pesquisa. Isso. Naquela época não tinha. Imagina. Então como que ele imaginava que seriam as roupas dos vikings, os tipos de castelos medievais,
aquelas lutas com lanceiros lá, como que era interessante, né? E tudo tinha vida, né? Cada quadrinho tinha uma vida. Cada quadrinho e cada personagem, eu nunca encontrei um igual ao outro. Exato. Mesmo aquele viking que estava ali só fazendo, compondo Sim. cenário, Exato. eu tinha pachorra de olhar um por um, assim, não tinha um igual ao outro. Mas aquele foi o primeiro contato que eu tive com o Príncipe Valente. Depois ele comprou o primeiro volume do capa dura. Tá. E ao longo do tempo, quando foi lançando os demais volumes... Que a Ebal lançou, né? Tá. A Ebal lançou. Mas eu fui também atrás de quem era o Hal Foster. E ele fazia essa pesquisa. Ele ia nos museus, ele pesquisava a história. Ele cometeu algumas gafes no começo da história. Por exemplo, dragão, né? Ah, sim, é verdade. Os primeiros quadrinhos, o Príncipe Valente ia lá lutar contra o dragão. É o clichê Sim. da coisa romântica da história medieval. Os crocodilos imensos. Crocodilos imensos, aquela coisa toda. Não tem, né? Depois ele foi pesquisando, inclusive tem um momento que o Valente ele vai parar lá na América do Norte, né? Vai parar lá na América do Norte. E aí traz uma pesquisa da roupa do índio americano, Sim. do Norte, né? Muito legal quando ele entra na saga, ele entra nessa história, nessa parte da história com H. Certo. Né? O interessante é que ele pega personagens também, né, da Távola Redonda junto lá também. Né? Então, Galahad, Gawain. Isso. Né? Uma coisa que eu achei interessante é uma história em que ele captura um pato, ele tira a pele do pato e coloca assim no rosto, fica parecendo um demônio. Né? As patas do pato ficam para cima, ele faz um buraco para os outros, mas fica perfeito, parece um demônio. Né? Sensacional! E ele se lança lá quando as pessoas estão jantando. Né? Ele articula porque ele tem que salvar a princesa que foi raptada. Isso. Agora eu não lembro o nome da princesa, não sei se é Aleta, mas é qualquer coisa assim. Mas eu achei genial. Toda aquela coisa de se passar por um demônio para poder, né? As pessoas que capturaram ali salvar a princesa. Muito legal, muito legal. E depois as outras histórias já mostra-se principalmente mais pessoa, não aquele só o guerreiro em si. Suculento, né? Mas assim, o marido, o chefe de família. Né, aí ele vira pai, aí é o pai do... Exato. E tem aqueles conflitos de gerações também, né? Tem. Interessante. Hoje, se for olhar assim um pouco o contexto da história, tem que olhar com um olhar romântico, né? Sim. Mas apesar de que a princesa que casou com a rainha, né? A rainha que casou, não era princesa, não. Ele foi atrás da rainha, era uma rainha guerreira também. Sim. Já tinha uns sinais de feminismo ali, né? Sim. Uma coisa mais, as mulheres mais poderosas, coisa e tal. Não tinha mais aquela coisa. Esse que você falou dele pondo a máscara de pato, lá do pato invertendo a pele do pato para virar uma máscara, ele ainda estava na fase de salvar a princesa. Depois que ele encontrou a rainha com que ele se casa, aí ela é que subjugou ele. Exato, é verdade. Foi interessante. E depois o Príncipe Valente, o que mais que você foi entrando nesse mundo aí de quadrinhos? Nessa época, eu curtia muito também Obelix e Asterix. Tá. Que é aula de história lá dentro, viu? Muita. Se for olhar aquilo, é uma aula de história. Então, eu gosto, né? Tá. É justamente um tema que me chama a atenção, a história. E não só de história, mas como também de história da arte. Sim, exatamente. Porque se você tiver um olhar mais atento, tem alguns quadrinhos ali no Obelix e Asterix que representam uma repaginação de algumas obras de arte. Exato. Dos náufragos, por exemplo. Isso, exato. Muito interessante. É bem legal. Então, bacana. É muito rico. Engana-se quem acha que quadrinho é coisa de criança, só de criança. Eu tenho a cultura ali. Hoje é a nona arte. Com certeza. A parte de Disney também influenciou você em alguma coisa? Bastante. Eu tenho aquele cinquentenário do Disney, né? Tem as primeiras obras, volume grosso. Eu comprava de patinhas, então... E eu adorava um morcego vermelho. O Peninha. O Peninha.
Peninha era meu personagem predileto. Lembra muito, eu que sou bastante distraída, avoada, então lembra muito a mim, né? E é incrível que, assim, o Peninha, aloprado daquele jeito, ele pensava fora da caixa. Sim. Ele A mãozinha via dele. coisa diferente. Ele via, assim, enquanto todos os personagens têm aquela parte linear de pensamento, ele já pensava diferente, né? Ele era meio bicho grilo, assim. Exato. Ele tinha o gato Ronron. Eu morria de rir, porque ele pensava uma coisa, o Ronron não estava nem aí com ele. E o gato tinha personalidade totalmente diferente da dele, né? Então, ele ficava inconformado, como que o Peninha podia ser tão distraído. Adorava. Beleza, tá bom. Maurício de Souza também? Muito. Cresci com a Mônica, né? Bacana. Acho que nós somos mais ou menos da mesma época. Tá. Acho que a Mônica em si é um pouquinho mais velha que pouca coisa mais velha que eu. Então, era a minha infância também, né? Apesar de que minha infância foi na capital e ali o pessoal é do bairro do Limoeiro, que deve ser uma cidade pequena ali. E eu achava fantástico, assim, como uma criança da capital, eu não tinha a mesma liberdade que eles tinham de brincar na rua, aquela coisa toda. Ah, sim, é verdade. Então eu ficava até um pouco assim, nossa, como seria se eu tivesse um bairro, né? Se eu pudesse ser a dona da rua. Na capital a gente cresce num condomínio, né? Ambiente Exato, fechado. é verdade, Então era um jeito também de eu escapar da mente, viajar um pouco através dos quadrinhos. Bacana, legal. Dentro de São Paulo, quando você ainda estava assim, você chegou a conhecer alguns desenhistas, a participar de alguns encontros assim também, ou não? Em São Paulo, não. Não, tá. Quando eu mudei para Araraquara, aí eu conheci bastante, lá tem muito quadrinista lá. Interessante. Principalmente o nosso maior contato ali, um grande amigo é o Luciano Salles. Ele promoveu um encontro no Sesc uma vez, com a oficina de quadrinhos. Ok. Reuniu os quadrinistas que tem lá, e aí, como eu já tinha isso em mim, falei, nossa, que oportunidade de conhecer como que é ou fazer quadrinhos, né? Porque na capital as coisas se tornam um pouco mais difíceis. As coisas, às vezes, são num bairro distante, você não tem lá muito acesso e coisa e tal. E no interior é bem mais simples você encontrar com as pessoas, né? Verdade. Eu estudei um pouco de desenho quando, na minha adolescência. Tá, mas você chegou a criar algum personagem, desenhar também? Ah, não nada digno de nota, assim. Eu gostava muito de escrever história, né? Se eu for me especializar, especializaria em roteiro. Perfeito. A minha formação é publicidade, né? Ah, entendi. Legal, bacana. Então é uma coisa que eu gosto de fazer, roteiro. Mas desenhar mesmo, existe treino todos os dias. Como a profissão é outra, você tem que estar ali, você tem que mergulhar. As pessoas ficam boas quando faz repetitivamente. Exatamente. Né? Mesmo redação, mesmo o jornalista, quem pensa que o jornalista tem o dom e ele escreveu aquele negócio bonito. Não, ele trabalhou bastante, ele foi chamado a atenção muitas vezes, até chegar ao jeitão que consegue fazer, assim, né? Tem que ir lapidando. Tem que ir lapidando, exatamente. Interessante. Então, aí, o dia a dia, o Luciano Salles mesmo é um que ele conta essa história, né? Ele era gerente de banco, ele era engenheiro, formação de engenheiro e é gerente de banco. E ele desenhava um pouco à noite, porque era uma coisa dele. Era um hobby, né? Era um hobby. É verdade. No fim, ele era o resto pagava as contas, né? Sim. Tá. É aquela coisa, você só desenha, né? Aí até que um dia ele falou assim, não, eu vou viver disso. E hoje ele fala, acho que tem Interessante. 4 ou 5 anos já que ele só desenha. E ele já teve 2 ou 3 indicações para HQ Mix. Tá. E ele tem um estilo próprio, né? Então ele fala que foi a melhor escolha que ele fez, mas é uma coisa que realmente você tem que levar como prazeroso, mas isso. É uma coisa que exige dedicação. Porque assim, quando você escolhe uma coisa, você tem que renunciar a outra coisa. Não tem jeito. E eu não pude fazer essa escolha. Assim. Aí lá eu tive esses contatos, através de oficinas conheci o Carlos Ruas, que eu achei muito, Camilo Solano. E muitos outros. Nossa, gente boa que apareceu lá no Sesc. O Sesc é um polo de encontro. Sim, exatamente. Né? E você vê que aqui em São Paulo tem Sescs imensos. Sim.
Mas também é feudos, né? Que você encontra todo. Agora, Essa é a palavra certa. no interior você já encontra mais, né? É mais fácil sociedade. encontrar as personalidades que têm a disponibilidade de ir até lá do que eu sair para encontrar alguém. Quando eu morava aqui, né? Eu tenho à disposição. Muitas vezes o dia a dia exige tanto que chega no final de semana você fala: nossa, eu quero ficar em casa. Eu não tenho mais energia. O trânsito, tudo atrapalha. Né? E assim, tem uns 5 anos que eu venho retomando essa coisa do quadrinho. Bacana. Jaqueline, por que você acabou mudando para Araraquara? Olha, em primeiro lugar, porque eu tenho 3 filhas e elas foram na fase de estudar, fazer faculdade. Lá para Araraquara mesmo? Entendi. Tá bom, perfeito. Fizeram Niara lá. E aí, no fim, eu pedi transferência do meu trabalho e fui para lá. Ok. Não, aí faz sentido. Assim. Pensei que você pegou assim o mapa. Não, eu também tenho uma irmã que mora numa cidade do lado. Lá, então, assim, eu escolhi realmente aquela região, que é uma região próspera. Isso, apesar de calor, né? Mas eu gosto. É? Me deixa alegre. As minhas meninas não gostam muito, não, mas eu gosto. Ok. A rodoviária é naquele mesmo local ainda? Você desce na Expresso. O pessoal chama ali de Expresso, eu não sei onde. Aliás, é muito engraçado, Araraquara tem essa peculiaridade, né? É a Expresso, é a 16, é a Rua 1, Rua 2. Exato. Não falam o nome da rua, né? Só quando a Rua 14. É engraçado. Eu tenho alguns amigos também que acabaram se aposentando, trabalhando juntos na Telesp, e acabaram voltando para lá. Então, você tem lá a Maria Helena Queiroz, o irmão dela, Sinésio Queiroz, a atriz Zilda Maio também mora lá. Então, tem bastante gente. Olha, tem uma efervescência cultural considerável ali, né? Lá é a terra do Zé Celso. Tá, perfeito. Lá tem a Semana Luiz Antônio, que é o irmão do Zé Celso. Então, eles têm mesmo um cuidado com a cultura lá que é envolvente. Então, foi muito bom para mim. No fim, eu estou resgatando toda essa minha adolescência lá de uma forma muito gostosa. E quando eu posso, eu venho para cá, né? Como fui 2 vezes lá na exposição de quadrinhos do Museu da Imagem e Som, foi onde eu encontrei vocês. Legal, bacana. Entendi. Comemorando Ângela Agostini, né? Exato. E aqui em São Paulo, você se vira bem em todos os bairros aí? Sim. Eu costumo ficar mais... Não se sente perdida, nada? Imagina, é como se eu nunca tivesse saído. Toda vez que eu volto, a memória afetiva retorna. Tenho muitos amigos aqui ainda que ficaram, né? Bacana. Há muitos anos aqui. Então, eu não cortei o laço. É importante. Apesar de ser aí umas 4 horas de viagem, dá para... mas para mim é prazeroso agora, né? Que legal. Tornou-se prazeroso. Uma forma de resgatar, levar um pouco daqui para lá, de lá para cá, fazer essa troca. Eu acho hoje, você lembra quantos gibis que você ficou aí, total, que você levou na mudança lá? Quantos o quê? Quantos gibis? Olha, muito? Eu nunca contabilizei, mas eu tenho bastante coisa, hein? E depois eu Mais de 1.000, você acha que tem? Tem. Bacana. Tem. Eu nunca fiz essa conta. Mas da tua coleção mesmo, de você falar, eu quero a minha coleção, chegou a fazer alguma coisa ou não? Ou mais material, teu pai mesmo? Não, é equilibrado, a mesma coisa, a mesma quantidade, porque ao longo do tempo eu fui comprando coisas do Neil Gaiman. E também... Aqueles Sandman, aqueles lá? Sim, Stardust, Morte, tal. E depois eu fiz algumas coleções específicas do Disney, que é aquele, né? Clássicos da literatura da Disney, que tá completinha. Tem do Smurf, que na época chamava Strumpf, não era o Smurf. Então eu tenho uma coleção, tem do Obelix. Tem a coleção completa do Príncipe Valente, ainda na primeira fase da saga com o Príncipe Valente, capa dura, que são 20 e tantos volumes. Tem... E aqueles do Flash Gordon também você tem? Tem. Tá. Todo Flash Gordon. Você vê que interessante?
Vim da selva. Na década de 30, Hum, o Alexei desenhou o modelo desenhou a minha saia, É. que a moda pegaria nos anos 60. É. E ele fez os primeiros desenhos de foguetes. E a Foi. NASA, dos anos 50, quando ela foi formada, Se espelhou. ela foi buscar qual modelo de foguete que poderia subir. E eram os desenhos do Alexei. Olha que interessante, né? Tem muita vanguarda ali, né? Quando ninguém sabia direito aí coisas do espaço, ele bolou o planeta Mongo, né? Bolou assim, novas civilizações. É sensacional. Você me fez lembrar do personagem, o astronauta do Maurício. Do Maurício, que eu dos também anos 60. adorava. Tinha também o Horácio, né? O Horácio. Dinosaurinho. Eu tenho até o bonequinho do Horácio lá também. Certo. Eu tenho alguns personagens. O Garfield também tem a coleção do Garfield. Ok. Tem coleção do Hagar. O terrível. O terrível. Não, é o horrível, né? Horrível. Horrível. O Garfield. Mas é aquele viking que também pensa fora da caixa, né? Sim. E é legal que a Elga é Isso, brava com bravo. ele morre de medo bravo. dela. É interessante, né? Porque assim, tudo que se fala na história é que naquela ocasião a mulher era submissa. E do Hagar ele resgata o outro modelo, né? Eu não curto personagens femininas submissas. Então, eu acho que justamente inconscientemente eu procurei essas... Certo, entendi. Não, mas é interessante, né? Assim, né? O pensamento dele, né? Sim. Jogado uma civilização tão antiga, né? Sim. E de um jeito assim. Era um jeito, né, de provocar. E aquele humor gostoso, né? O humor leve. Sempre assim, humor leve. Gostoso. Lembrei de outro personagem que eu gosto demais, que é o Fantasma. Ok, tá. Ele também enfrentava espiãs né? Também eram mulheres fortes. Sim, o que mais que eu tenho? Então eu tenho bastante. Dick Tracy. Que mais? Nossa, E o muita do coisa. teu pai, Tarzan, você não curte muito, não? Olha, os Tarzan é quadrinhos... mesmo a similaridade do fantasma, assim. Selva, apesar do fantasma ter máscara, tudo, né, tal. O que eu gostava do Fantasma era do mistério que envolvia, né? Porque ele era um personagem adorado pela tribo. Ele era imortal. Sim, porque... Quer dizer, alguém tinha que sucedê-lo para ele Exato. continuar na imortalidade e tal. Era mais essa coisa do E também você tinha o Trono da Caveira, você tinha o Bosque Sussurrante, a história do Patrulha da Selva, quer dizer, tinha muita coisa que E ele não ficava, os episódios não eram muito na selva, ele ia mais... Ele ia para a cidade, né? andava como uma pessoa qualquer. O Tarzan, os quadrinhos do Tarzan eu admiro pelos traços, né? Pelo desenho e coisa e tal, mas eu achava um tanto quanto repetitivo, assim. Não foi um personagem que me... Aliás, a história dele em si me causa uma aflição, né? Da criança abandonada. Não foi um personagem que eu... Agora, Flash Gordon, sim. Sim. O que mais que a gente pode falar? Nossa, são tantos personagens. Tá. E esses heróis de quadrinhos para o cinema, você também curtiu ou não? Ou TV? Sim, eu fui assistir Flash Gordon no cinema por N razões. Primeiro, pela história ser fantástica. Segundo, porque era a trilha sonora do Queen. Isso, exatamente. Outra paixão dá minha. outra dimensão pro filme, né? Sim, mas o Queen, eu tenho uma história com o Queen também de fanatismo igual ao quadrinho. Tem a coleção inteira do Queen, um monte de coisa do Queen. Vinil, DVD, um monte de coisa. Um monte de coisa. E a preferida? É Love My Life ou... Não é. Não é? Who Wants to Live Forever? Tá. Bonita pra caramba. Cocaine. Que mais? Nossa, não tem uma preferida, assim. Todas elas você... Toda que eu tava, essa é minha música. Essa é minha música. Então, sei. Acho que Who Wants to You Are Live the Forever. Champion também. We Are the Champions. We Are the Champions, legal. Essa tocava muito em final de jogo, né? E formaturas também, né? Formatura. Baile de formatura. Mas sem dúvida, quando eles vieram pra cá, a Love of My Life foi a que ficou, né? É, inclusive pra ele falava que o público brasileiro foi muito receptivo com essa música, ele ficou encantado com a gente. Sem dúvida. E eu era pequena, tinha 13 anos, não pude vê-los.
Eu fiquei muito triste que eu não consegui ver. Beleza, tá bom. Ô, Jaqueline, nós estamos nos tantos finais, né? Vamos depois marcar um outro bate-papo. Gostei, Tá. gostei. Você quer deixar seus contatos? Posso deixar. Bom, E-mail, Facebook, o que você quiser. meu e-mail é francojaqueline@yahoo.com.br. No Facebook eu tô como Jaqueline Franco. Perfeito, tá. É isso. Tá ótimo. Tá. Muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Internautas, então, com os agradecimentos a Jaqueline Franco, nós finalizamos mais um Quadrinhos para Quadrados Redondos. Grande abraço e até a próxima. Música